Eu gostaria, irmãos, de nessa manhã ler com os irmãos o texto da Palavra de Deus, que está lá em 1 aos Coríntios, capítulo 2, de 6 a 16. Primeira aos Coríntios, capítulo 2, de 6 a 16. Mesmo assentados, mas com reverência no nosso coração, a gente vai ouvir a palavra de Deus. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, você pode ler na sua, você pode acompanhar aqui no telão. A palavra de Deus que diz assim: entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual pré-ordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Eu quero repetir essa última frase do versículo 16, que diz assim: nós, porém, temos a mente de Cristo. Curve sua cabeça, feche os seus olhos nesse momento, vamos orar. Vamos pedir a bênção de Deus sobre este momento. Deus, mais uma vez nós estamos diante da Tua Palavra, diante da Sua santa e bendita Palavra, Senhor. Ela é o alimento espiritual para nós. Ela é aquilo que nós precisamos para viver. É aquilo que nós precisamos, ó Pai, para poder seguir firmes na caminhada cristã. Eu te peço nesta manhã, ó Espírito Santo de Deus, que habita em cada um de nós, que com poder o Senhor venha revelar a Tua Palavra ao nosso coração, que com poder ela venha, Senhor, invadir todos os espaços na nossa alma, na nossa mente, no nosso coração, que a Tua Palavra, Senhor, venha preencher todas as lacunas vazias, que a Tua Palavra venha, Senhor, a curar todas as feridas, que a Tua Palavra venha remover, Senhor, do nosso espírito a incredulidade, que ela venha fazer o conserto que precisa ser feito, que ela venha restaurar aquilo que precisa ser restaurado, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, humildemente nesta manhã, que o Senhor, ó Pai, nos dê a graça, o favor, ó Pai, de entender aquilo que Tu queres para nós. Porque nós queremos sair daqui hoje, ó Deus, abençoados.
Queremos sair daqui hoje, Deus, renovados. Queremos sair daqui hoje, Deus, restaurados. Tudo aquilo, Deus, que, Pai amado, não convém. Tudo aquilo que atrapalha. Tudo aquilo, Senhor, que não tem a ver com o Senhor. Não tem a ver, ó Deus, com a vida espiritual, sadia em Jesus Cristo. Que seja, Deus, retirado em nome de Jesus. Porque queremos viver, ó Deus, uma vida digna de sermos chamados filhos de Deus. Queremos, ó Deus, ser reconhecidos pela fé na Tua palavra, pela fé no Senhor, que é o nosso Senhor e Salvador. Por isso, nesta manhã, Pai, que os nossos ouvidos, que a nossa mente, que o nosso coração esteja apenas concentrado na Tua palavra. E que ela possa, Deus, vir com autoridade, com poder, transformar a nossa vida e o nosso coração. Assim, Deus, nós oramos nesta hora e Te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém. Esse é o tema que nós escolhemos, que o Senhor colocou no nosso coração, já no final de 2022, o tema para 2023, o ano da rendição. Confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Quem crê nisso? Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele vai te dar uma casa nova, um carro novo, Ele vai te dar um emprego, uma família. Não, Ele diz assim que Ele vai endireitar as suas veredas. Ele vai endireitar os seus caminhos. Então se renda ao Senhor, porque todas as coisas que acontecem com aqueles que se rendem ao Senhor vão ser benéficas, porque Ele vai endireitar o caminho, Ele vai desembaraçar. Se o nosso caminho está tortuoso, se o nosso caminho está embaraçado, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Se renda a Ele, e Ele vai endireitar as suas veredas, Ele vai endireitar os seus caminhos, Ele vai fazer você caminhar por caminhos aplainados. Então eu creio, irmãos, no poder dessa palavra. Eu confio nessa palavra. Eu dou crédito a essa palavra. Nós temos falado aqui desde janeiro, finalzinho de dezembro, e até agora nós temos falado sobre a rendição. A rendição da nossa vida diante de Deus. A rendição da nossa vida diante daquele que é Senhor sobre nós. Este mês nós queremos falar sobre a redenção da mente. E eu quero falar sobre como nós podemos render a nossa mente, os nossos pensamentos, aquilo que está na nossa cabeça, na nossa mente, como nós podemos render a Deus para que a nossa vida possa ser uma vida endireitada pelo Senhor. E só para situar os irmãos nesse texto de a primeira carta de Paulo aos Coríntios, Paulo aqui estava escrevendo para corrigir algumas falhas, para corrigir alguns problemas que existiam na igreja de Corinto. A gente sabe que não eram poucos. E ele está escrevendo especificamente aqui, e talvez o maior de todos os problemas naquela igreja fossem as divisões partidárias. Não eram partidos políticos, PT, PMDB, PL, não era isso. Não eram partidos políticos, e sim partidos dentro da própria igreja. Partido de Paulo, partido de Apolo, partido deste, partido daquele, partido de Cristo. Os mais espirituais falavam que eles eram do partido de Cristo. Mas tinham do partido do Paulo, outros do partido de apóstolo, de Apolo, etc. E tais divisões todas essas questões estavam causando uma grande polêmica, uma grande controvérsia dentro da igreja. Então, nesse trecho da sua carta, Paulo sugere que a verdadeira sabedoria não é propriedade daqueles que se dividem. Os que assim agem são homens cujo o Espírito demonstra a ausência do Espírito Santo de Deus. Ele vai argumentar nesse sentido.
E Paulo já havia argumentado contra esses partidos, porque esses partidos, elevam homens ao lugar que só Cristo pode ocupar. E aos olhos de Deus era uma loucura, era uma grande insensatez. Uma vez que o Evangelho, uma vez que a palavra da cruz não tem um caráter faccioso, não tem um caráter divisório, não tem um caráter separatista. O Evangelho de Jesus Cristo nunca teve um caráter de divisão entre os crentes. O próprio Espírito jamais pôde provocar qualquer tipo de divisão entre os crentes. Quando há uma divisão entre os crentes, irmãos, você pode ter a certeza absoluta que não é do Espírito de Deus. Muito pelo contrário, o Espírito Santo nos une no corpo de Cristo. Nós somos unidos por causa do Santo Espírito de Deus. E nesse texto em especial, a verdadeira Paulo expunha mais um argumento. De que a verdadeira sabedoria, a sabedoria de Deus é transmitida aos crentes por intermédio do Espírito Santo de Deus, e não através de qualquer engenharia humana, não através das escolas humanas, das escolas filosóficas. Aqueles que promoviam as divisões mostravam que não possuíam qualquer manifestação desta sabedoria que é transmitida pelo Santo Espírito de Deus. Eles exibiam sua sabedoria mostrando que o Espírito Santo não os controlava, ou seja, aquela sabedoria humana, aquela sabedoria terrena. Eles queriam roubar a glória que só pertence a Jesus Cristo, que só pertence a Deus. A eles que cabem toda a glória em qualquer atividade na igreja de Jesus Cristo. Quando nós fazemos as coisas, fazemos não para nós, não para a nossa glória, não para a glória deste ou daquele, mas fazemos para a glória de Jesus Cristo. E Paulo estava enfrentando essas questões polêmicas dentro da igreja. E aí então o apóstolo escreve uma coisa que eu acho simplesmente magnífica, irmãos. Eu acho uma coisa fantástica. Ali no versículo 16, quando nós lemos ali, e eu repeti para os irmãos, Paulo diz uma coisa que é fantástica. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém? Está muito fraco, irmãos. Vocês estão falando sem fé ou que vocês não estão com vontade de falar o amém? Amém? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Você não acha isso fantástico, irmãos? Amém? Eu não sei você, mas eu acho isso fantástico, irmãos. Eu acho isso maravilhoso. Eu acho isso uma coisa magnífica, poderosa. E o termo grego usado aqui, nous, o termo grego aqui usado é capaz de abranger todos os instrumentos da percepção sensorial, da percepção dos conceitos. Pode significar sentido, pode significar entendimento, pode significar pensamento, mente, pode significar razão. Nós temos a razão de Cristo, nós temos os pensamentos de Cristo, nós temos a mente de Cristo. Nós temos o entendimento de Cristo. E a razão, meus irmãos, significa a gama total, a razão significa a gama total dos poderes intelectuais do homem, colocando numa só unidade as faculdades individuais do pensamento, do conhecimento e do entendimento. Essas três coisas na razão: pensamento, conhecimento e entendimento. A razão, amados, pressupõe tudo aquilo que podemos perceber. E Paulo diz: vocês têm essa razão de Cristo, vocês têm essa cabeça, vocês têm essa mente de Cristo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. A Bíblia nos diz isso. Mas, de fato, você olha assim para esse texto da palavra de Deus, e se o crente não for muito crente, se ele for meio assim, incrédulo, ele vai falar: acho que Paulo errou aí. Acho que Paulo cometeu um equívoco.
como que a gente pode ter a mente de Cristo se a gente pensa em tantas besteiras? Como que eu posso ter a mente de Cristo se eu tenho na minha mente coisas que seguramente não são as coisas que estão na mente de Cristo? Isso é uma realidade na nossa vida? Porque às vezes parece que há uma contradição, né, irmãos? Vamos ser francos, vamos falar entre nós aqui, né? Quando a gente lê assim, nós porém temos a mente de Cristo, parece que há um grande contrassenso. Parece que é uma grande contradição. Parece que é uma história fantasiosa essa, de que nós temos a mente de Cristo. Mas eu queria, nesta manhã, revelar e falar para vocês que o cristão possui sim a mente de Cristo, amém? Porém, nós precisamos desenvolver essa mentalidade de Deus em nós. E quando nós fazemos isso, quando nós nos rendemos a Deus, quando nós rendemos a nossa mente, quando nós rendemos o nosso pensamento, a nossa razão ao Senhor, aos pés de Cristo, então nós vamos desenvolvendo essa mentalidade de Cristo em nós. Nós vamos desenvolvendo essa mentalidade de Deus na nossa vida. Não é um grande contrassenso. É que nós precisamos, irmãos, desenvolver isso na nossa vida. E nós desenvolvemos essa mentalidade de Deus na nossa vida, em primeiro lugar, conhecendo e entendendo os segredos do plano divino. Conhecendo e entendendo os segredos do plano divino. Lá em Lucas, capítulo 24, e versículo 45, diz ali a palavra de Deus: então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Jesus estava ali falando com seus discípulos, e diz a palavra, então lhes abriu o entendimento, para que pudessem compreender as Escrituras. Estando ali em Jerusalém, depois daquele ocorrido no caminho de Emaús, os irmãos que estudam a Bíblia vão entender, o Cristo, que já estava ressurreto, abriu a mente dos discípulos, a fim de que eles pudessem compreender a mente de Cristo. Que eles pudessem compreender as Escrituras Sagradas. A verdade é que aqueles que têm pouco entendimento ficam como os discípulos depois que Jesus Cristo morreu, que não apareceu para eles. Eles ficam como? Perturbados. Eles ficam com dúvidas no seu coração. E esses são exemplos de homens que se alicerçam em conhecimento limitado na falta de experiências com relação às coisas naturais ou nas coisas de Deus, ou seja, eles se alicerçam na racionalidade, no materialismo. Eles viram, Jesus morreu, eles estavam no caminho de Emaús, o Senhor Jesus se aproximou, eles não reconheceram Jesus, e falaram assim, mas você não está sabendo o que aconteceu lá em Jerusalém? Todo mundo está falando disso, o Cristo morreu. E foi necessário que o Senhor Jesus abrisse a mente, abrisse o coração, para que eles pudessem entender os segredos do plano divino. Estes são homens vagarosos em crer, mas aptos e prontos em duvidar. Muitas vezes nós somos como os apóstolos, como os discípulos do Senhor Jesus, vagarosos em crer e prontos em duvidar. Tomé, quando Jesus apareceu para ele, falou assim, eu preciso primeiro ver a marca aí dos cravos, eu preciso ver aqui o corte no teu lado. E quando Jesus apareceu, ele nem precisou fazer isso, ele já creu, porque viu Jesus. Jesus falou assim, porque você viu, você creu. Bem-aventurados os que não viram e creram. Estes são homens vagarosos em crer, mas prontos em duvidar, vagarosos em aceitar supostas provas de caráter espiritual, mas prontos em receber e aceitar supostas provas científicas. Vagarosos em conhecer a Deus, mas prontos em reconhecer e ser absorvidos por aquilo que é humano, por aquilo que é terreno. Mas se você for um cristão imaturo espiritualmente, e ficar assistindo, por exemplo, vídeos que falam sobre
o universo, que falam sobre astrofísica, se você vê aqueles astrofísicos falando, você vai começar a duvidar de Deus, da existência de Deus. E você vai se apostatar, se você não é um cristão maduro. Se você ouve relatos, não estou dizendo, irmãos, que a ciência é errada, não é isso. Mas estou falando assim que muitas vezes a ciência, do jeito que ela é exposta para confundir o seu coração e para tornar você uma pessoa incrédula. E aqueles homens os quais eu citei demonstram sensatez para com os homens, mas uma grande insensatez para com Deus. Estes homens que, pela sua postura, indicam que possuem uma mente sem firmeza, não no sentido da perversidade, mas no sentido da incredulidade. Às vezes, amados, os cristãos, eles titubeiam, eles vacilam. Muitas vezes seus pensamentos se mostram complexos, muitas vezes seus pensamentos se mostram perturbados, querem crer, mas ainda assim os seus pensamentos não podem ser controlados, muitas vezes seus pensamentos não podem ser dominados, e eles creem, mas no fundo eles estão duvidando. Crer duvidando, irmãos, é a mesma coisa que não crer. Ler a palavra de Deus e não acreditar naquilo é mesmo que não crer. Por isso, Jesus nos abre o entendimento para as Escrituras, amém? Por isso Jesus nos abre o entendimento, e somente pelo Espírito Santo Ele pode abrir o entendimento para as Escrituras. Quando nós nos rendemos ao Senhor, quando nós rendemos a nossa mente, a nossa razão ao Espírito de Deus, Ele vai abrir o nosso entendimento para a palavra de Deus. O homem com entendimento é aquele que sabe o verdadeiro significado das Escrituras e as maneiras que Deus ali se manifesta. Em outras palavras, é aquele que conhece os segredos dos planos de Deus. É aquele que conhece os segredos do plano divino. Os planos divinos não foram dados para todas as pessoas, foram dados para aqueles que creem. E ter a mente de Cristo, amados, significa compartilhar o plano divino. Significa compartilhar o propósito de Cristo. Significa compartilhar as perspectivas de Cristo para a nossa vida. Isto é algo que todos os crentes possuem, mas precisam desenvolver essa mentalidade de Cristo na nossa vida. Por isso, nesta manhã, eu gostaria que você rendesse a sua mente para o Senhor Jesus Cristo, para que Ele possa colocar ali na sua mente os segredos dos planos divinos. Ter a mente de Cristo desenvolvida em nós significa que nós vamos passar a entender os planos de Deus para o mundo, os planos de Deus no mundo, os planos de Deus na igreja, os planos de Deus para a igreja. O cristão que tem a mentalidade de Deus desenvolvida na sua vida é aquele que deixa ser iluminado pelo Espírito Santo de Deus. É aquele que recebeu no âmbito espiritual a sabedoria de Deus. Não a sabedoria humana. A sabedoria humana nós adquirimos na faculdade, nas escolas, nos diplomas que nós conseguimos. E você deve, a cada dia mais, ser responsável nessa área também da sua vida, né, Alex? Se profissionalizar, estudar, mas estes são conhecimentos humanos. O conhecimento de Deus só pode vir quando a nossa mentalidade está desenvolvida, a nossa mente de Cristo está desenvolvida. Os crentes, amados, da igreja de Coríntio, estavam influenciados por uma filosofia grega, não pela sabedoria divina. E eles cobravam um tipo de evangelho mais atrativo ao gosto dos homens. Eles chegaram para Paulo, mas que negócio é esse? Que história é essa desse conhecimento assim esotérico, etéreo? Nós queremos uma coisa mais voltada para a humanidade, para o homem. Nós queremos uma coisa mais atrativa ao gosto do homem. Eles não haviam entendido os segredos do plano divino. E Paulo sabia que nenhuma técnica
de retórica, nenhum discurso eloquente é capaz de convencer o homem, principalmente do seu pecado. Perceba, irmãos, o plano está nas Escrituras. O segredo de Deus já está revelado nas Escrituras. Então o que nós devemos fazer? Nós devemos desejar as Escrituras, amém? Nós devemos anelar pelas Escrituras, devemos amar as Escrituras, devemos colocar sobre qualquer coisa, irmãos, sobre qualquer conhecimento, nós devemos reputá-las acima de tudo. Ter a mente de Cristo significa conhecer a Cristo e sua palavra mediante a ação do Espírito Santo de Deus. Todo cristão genuíno deve viver a cada dia de sua vida cristã tendo a mente de Cristo. Nós devemos viver todos os dias da nossa vida, amados, tendo a mente de Cristo. Conhecemos teologia, conhecemos, amados, os planos de Deus, conhecemos a vontade de Deus, conhecemos as Escrituras. Como chama aquele negócio devocional, né? Devocional. Quem está aqui e faz o devocional, irmãos? 20%. Eu gostaria que você, irmãos, acompanhasse isso. Que você pegasse aquele devocional e você comesse aquele devocional. Que você pegasse todos os dias e lesse a palavra de Deus. Lá tem um cronograma, né? Um cronograma de leitura bíblica em um ano. Então pega aquilo lá, irmãos, são 3 capítulos por dia, no mínimo. Aliás, no máximo, né? Se você ler 3 capítulos por dia, do jeito que está lá, em um ano você lê toda a Bíblia. Se você, irmãos, esquecer um dia, não deu, no outro dia não tem problema, lê 3. E os outros 3 você deixa para ler quando for possível. Mas faça a leitura da palavra de Deus todos os dias, se alimente da palavra de Deus, se alimente das Escrituras, porque nós precisamos conhecer a vontade de Deus, devemos conhecer as Escrituras sagradas, devemos conhecer os planos de Deus que estão revelados na palavra de Deus. E eu gostaria que você saísse hoje daqui, tendo esta convicção, de que você deve render a sua mente aos pés do Senhor Jesus Cristo. Que você rendesse a sua razão, os seus pensamentos, o seu entendimento ao Espírito Santo, porque Ele vai endireitar os seus caminhos. A segunda coisa que nós precisamos fazer para desenvolver essa mentalidade de Deus em nós, é sabendo o que Deus nos deu. Dá para você colocar o versículo 12 do texto que nós lemos? Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Não recebemos o Espírito do mundo, mas aquele que procede de Deus, para que a gente venha entender as coisas que Deus nos tem dado e nos tem dado de graça. A segunda coisa, amados, que nós precisamos para desenvolver essa mentalidade de Deus em nossa vida, é sabendo que Deus nos deu. E o homem interior é mais do que o intelecto, é mais do que emoções. Essencialmente no homem está envolvida a alma. Nenhum homem, até mesmo cristão, pode compreender totalmente todas as coisas, porque não dá para colocar 50 litros num recipiente que só cabe um. Porém Deus revela os seus mistérios por meio do Espírito Santo, como está lá a palavra, por meio do Espírito Santo. Deus nos revela os seus mistérios por meio do Espírito Santo, e o homem é fortalecido no íntimo, a fim de poder entender, ainda que parcialmente, esta revelação divina. Eu gostaria de ler alguns textos aqui, nós vamos ler alguns textos hoje, irmãos, mas não se preocupe que não vão ser muitos e muitos longos. Mas eu gostaria que lá a irmã projetasse Efésios capítulo 1, de 15 a 23. Diz assim: por esta razão, desde que ouvi falar da fé de vocês
da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da glória, da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Paulo ora a fim de que os crentes fossem iluminados para poderem reconhecer as riquezas da glória da herança que nós temos em Cristo Jesus. E quais são essas coisas? Amados, tudo aquilo que envolve a salvação, tudo aquilo que envolve o bem-estar final do homem. A salvação é uma realidade revelada, embora existam ainda alguns mistérios que nós temos de aprender, como está lá em 1 Coríntios capítulo 13, mas nós não vamos ler, porque é um texto longo. Então nós reconhecemos, entretanto, algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês nesta manhã. Primeiro está lá em Romanos 8, 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, os homens chegam a participar da natureza e da imagem de Jesus Cristo. Irmãos, entenda isso, pelo amor de Deus. Nós chegamos a participar da imagem e da natureza de Cristo. A segunda coisa que eu gostaria está lá em Colossenses 2:10. E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam o quê? A plenitude, irmãos. Plenitude. Nós podemos participar da plenitude de Cristo. Segundo aos Coríntios 3:18. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então podemos participar nesse progresso, irmãos, da redenção. Nós somos pessoas que podem progredir nesse processo aí, nesse progresso de redenção. Lá em 1 Pedro 1, de 3 a 11, a irmã não precisa nem citar, nem precisa nem projetar, mas depois os irmãos podem ler em casa, porque Pedro fala ali que nós podemos nos tornar co-participantes, ou seja, participar com ele na natureza de Deus. Irmãos, como que é esse negócio? Quando nós nos rendemos à mente, a nossa mente, nós entendemos tudo que nos foi dado. E uma das coisas que nos foi dada, amados, é podermos participar junto com Ele da sua natureza. E aí a gente começa a perceber quanto nós precisamos ainda caminhar para estarmos nesta perfeição. Efésios 4:13. Até que todos alcancemos a unidade de fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Até que nós cheguemos a essa maturidade, e essa maturidade vai atingir a medida da plenitude de Cristo. Amados, atingir a estatura de Cristo. É isso que o Espírito Santo nos deu, e quando nós entendemos isso, quando nossa mente
ela é renovada, quando a nossa mente ela é aberta, quando nós desenvolvemos a mentalidade de Deus em nós, quando as Escrituras Sagradas são abertas para nós, quando nós entendemos os segredos do plano divino, quando nós entendemos que o Espírito Santo nos foi dado, e nos foi dado para isso, nós crescemos na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Mas esse é o dom da graça de Deus. Sabemos dessas coisas, que elas são inerentes, que elas estão relacionadas à nossa salvação, e nós participamos dela por meio da graça de Cristo. Imagine você, se você vive a plenitude da estatura de Cristo. Quão maravilhosa vai ser a vida nossa, quando nós entendemos isso, irmãos. Quando nós desenvolvemos a nossa mentalidade no sentido de que, no nível de que a gente possa entender o que significa isso. E que o que se espera de nós cristãos, espera-se de nós que nós reconheçamos a graça do Deus Todo-Poderoso. Que nós reconhecemos também que essa graça nos deu tão gratuitamente. No entanto, essa graça de Deus somente pode vir, ela só pode ser conhecida através da revelação dada pelo Santo Espírito de Deus. E assim, irmãos, nós podemos desenvolver essa mentalidade de Deus em nós, conhecendo aquilo que é importante na salvação, deixando de lado, amados, as tolices, as coisas que não fazem o menor sentido na vida espiritual. Nós vamos deixar de lado tudo aquilo que é tolice, tudo aquilo que é bobagem. Nós vamos entender o plano de Deus, e nós vamos entender a intenção divina nas nossas vidas. Nós recebemos o Espírito de Deus a fim de que soubéssemos o que Ele nos deu. Isso, amados, é graça sobre graça. E se você quiser entender, se você quiser crescer nisso, e que se você quiser tornar-se cada vez mais participante disso, você precisa render a sua mente ao Senhor Jesus. A terceira e última coisa que eu gostaria de compartilhar, de como nós podemos desenvolver essa mentalidade de Deus em nós, é tendo uma atitude mental correta. Ter uma atitude mental correta. A grande verdade, irmãos, é que a razão humana, ela pode ser afetada pela pecaminosidade. Ela é afetada pela pecaminosidade. A Bíblia nos ensina isso. A Bíblia nos ensina que o pecado corrompeu a mente humana. E a consequência é que os homens se voltaram para a idolatria e para a imoralidade. Veja o que Paulo diz lá em Romanos, capítulo 1, versículo 20 a 23. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Preste atenção, irmãos. Mente, no sentido de entendimento correto, nos leva a uma atitude mental correta. Quem não tem uma atitude mental correta faz como esses homens, que partiram para a idolatria, partiram para a imoralidade, partiram para a devassidão, porque não desenvolveram a mente de Cristo, não desenvolveram uma mentalidade correta, e partiram para isso. Os pagãos têm uma atitude mental estulta, pois lhe falta o conhecimento correto, como está lá em Efésios 4, de 17 a 19. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios.
que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Olha, irmão, a inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em questão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Paulo está falando, não seja como eles. Tenha uma atitude mental correta. Ou seja, isso que nós vemos são pecados grosseiros, pecados vergonhosos que chocam a consciência cristã iluminada. Homens com pensamentos fúteis, vazios, homens sem propósitos. Esta é uma mentalidade de homens decaídos, esta é uma mentalidade de homens que são alienados de Deus, homens que não sabem restringir os desejos pecaminosos. Quando nós não temos uma atitude mental correta, nós vamos caminhar para a devassidão, para a depravação, diz a palavra de Deus. Mas os cristãos, por outro lado, devem ser renovados no espírito da sua mente. Amém, irmãos? Lá em Efésios 4:23. A serem renovados no modo de pensar. Ele está falando do espírito. A serem renovados no modo de pensar. Ou seja, aprimoramento contínuo, renovação de uma nova condição. A vida do cristão se manifesta a cada dia em seu pleno vigor. A vida dele é continuamente restaurada. Continuamente restaurada. Restaurada todos os dias, dia após dia. A nossa mente vai sendo restaurada continuamente. E um dos alvos realmente da vida cristã, amados, é a renovação da nossa mente, como está lá em Romanos 12:2, um texto que nós falamos hoje pela manhã aqui na oração. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Paulo está falando isso para os romanos. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Para quê? Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. À medida que a pessoa cresce em Cristo, seu entendimento se sujeita ao Espírito Santo cada vez mais. O resultado é que os efeitos do pecado sobre a mente são removidos e o processo de raciocínio fica mais ligado a Jesus. Tanto para conhecer a verdade, quanto para conhecer as coisas e perceber as coisas morais. E este texto que nós lemos é o início da parte da Epístola aos Romanos, em que Paulo faz uma série de exortações. Se você for ler ali, você vai ver. E o que Paulo ensina é que não devemos pegar a modelagem segundo um determinado padrão, adquirindo a sua forma, ou seja, seu caráter, a sua influência, as coisas do nosso mundo, do nosso século. Estamos no mundo, mas não pertencemos a ele. Assim, precisamos nos transformar a cada instante. Eu preciso, você precisa, todos nós precisamos renovar a nossa mente. Precisamos render a nossa mente. Precisamos renovar a nossa mente através do arrependimento. Precisamos renovar a nossa mente através da santificação. Precisamos render a nossa mente e renová-la conforme a operação do Santo Espírito de Deus. Precisamos fazer isso através do estudo da Bíblia Sagrada. Precisamos fazer isso através da oração. Precisamos fazer isso através da comunhão com Deus, de praticar as leis do amor que Deus nos deu, que Deus nos ensinou. Assim podemos ter uma atitude mental correta. Assim podemos desenvolver essa mentalidade de Deus em nós. Assim nós podemos dizer com todas as letras: nós, porém, temos a mente de Cristo. E quando rendemos a nossa mente ao Senhor, nós estamos desenvolvendo a mente de Cristo em nós. Estamos chegando já no final, irmãos. Eu gostaria que o grupo de louvor viesse aqui à frente e nós vamos concluir. Eu gostaria que você ficasse de pé. Eu gostaria que você, nesse momento, fechasse os seus olhos.
E nós vamos concluir essa mensagem. E nós vamos, nesse momento, fazer uma coisa como um ato profético, irmãos. Como um ato que a gente crê. Não como algo mecânico, algo vazio, mas uma coisa verdadeira. Um desejo de transformação. Eu vou pedir para que os presbíteros, os pastores, aqueles irmãos que nós já combinamos, venham aqui à frente. Nós vamos ungir esses irmãos, e esses irmãos vão ungir vocês. Os irmãos podem vir à frente, e enquanto isso, fique com seus olhos fechados. Mas nós temos esta mente de Cristo. Paulo fala de uma maneira enfática. Ele não diz que nós poderemos vir a ter um dia. Ele não diz que talvez a gente possa um dia vir a ter a mente de Cristo. Ele diz de forma assertiva: nós temos a mente de Cristo. E a mente de Cristo é dada aos crentes através do Santo Espírito de Deus. E isso significa que aquele que é habitado pelo Espírito Santo possui sua mente em harmonia com a mente de Deus. Então ele ama a lei de Deus, ele tem prazer em cumprir os mandamentos de Deus, ele está pronto para fazer a vontade de Deus, ele deseja anunciar as obras de Deus, ele deseja refletir a glória do Senhor. Por isso, em cada um dos seus dias, aquele que se rendeu de fato ao Senhor e ao seu Espírito, sempre estará vivendo com a mente de Cristo. Então, amados, não se engane. Não se engane. A mente de Cristo não é algo que possa ser alcançado através do esforço humano. Você não vai conseguir isso através do seu esforço humano. Porque isso é um evento espiritual. É um evento espiritual. Ter a mente de Cristo é compartilhar a atitude de Cristo. Significa literalmente ter os mesmos padrões dos pensamentos de Cristo. Nós desenvolvemos isso quando conhecemos e entendemos os segredos do plano de Deus, que são as Escrituras Sagradas. Nós desenvolvemos isso sabendo o que Deus nos deu, que é o Espírito Santo, pela sua graça. Nós desenvolvemos isso tendo uma atitude mental correta, quando nós renovamos a nossa mente. E para renovar é preciso passar por um processo contínuo, destruindo as fortalezas inimigas existentes nela e renovando-as pela palavra de Deus. Por isso, amados, a mente de Cristo está disponível para você agora. Então creia nisso. A sua mente deve ser controlada pelo Espírito Santo de Deus agora. Então creia nisso. Eu gostaria de, nesse momento, fazer esse ato profético. Os irmãos aqui, os presbíteros, vou chamar o Nelson também aqui, Nelson Mendes, os presbíteros estão aqui, o pastor João. Esses irmãos vão ungir a sua mão e você, através desta unção, você vai colocar a mão na sua mente e vai começar a orar, pedindo para que o Senhor possa nesta hora abençoar a sua vida, que Ele possa nesta hora abençoar a sua mente, que você possa ter todos os impedimentos retirados em nome de Jesus, para que sua mentalidade seja desenvolvida. Nós vamos agora declarar que nenhuma fortaleza prevalecerá na sua mente, nenhum pensamento profano, nenhum pensamento que não venha de Deus, nenhum entendimento, nenhuma razão que não é da palavra de Deus, que não é do Espírito Santo de Deus, possa cair por terra em nome de Jesus. Então esses irmãos vão ungir agora. Eu vou pedir para o pastor João ungir cada um. E os irmãos vão, depois, com o passar dos irmãos aí, vão ungindo mais as suas mãos, para poder ungir as mãos dos irmãos que vão vir aqui. Você vai se deslocar
do lugar que você está, você vai vir aqui com um desses irmãos. Ele apenas vai tocar na sua mão com esse óleo da unção, e você vai voltar para o seu lugar, vai colocar a sua mão na sua mente, vai orar e vai pedir a Deus que a sua mentalidade esteja sendo desenvolvida agora. A sua mentalidade de Deus, não a mentalidade humana, porque isso nós não precisamos agora, mas nós precisamos da mente de Cristo. A mente de Cristo sendo renovada, a mente de Cristo sendo desenvolvida, que você possa ter nesse momento o seu coração fervoroso para entender e para praticar a mente de Cristo na sua vida. Eu vou orar, e depois que eu orar, os irmãos podem se deslocar aqui à frente, e você então vai ser ungido por esse irmão, e você vai ungir a sua mente. Eu peço também depois que os irmãos do louvor possam fazer, que ninguém fique de fora. Todos os irmãos, irmãos que estiverem também lá fora, que puderem vir, venha nesse momento, um momento profético, para que a nossa mente possa estar rendida ao Senhor Jesus Cristo. Rendida de verdade, rendida de fato, rendida 100% a Deus, para que a gente possa olhar para dentro de nós mesmos e reconhecer aquilo que Deus tem feito na nossa vida, reconhecer as grandezas, reconhecer tudo aquilo que Deus tem feito por nós. Muitas vezes o nosso entendimento humano, muitas vezes a nossa razão humana nos impede de crermos naquilo que Deus tem dado a nós gratuitamente, mas isso vai ser quebrado hoje em nome de Jesus. Isso vai ser quebrado hoje em nome de Jesus. Então eu vou orar, e depois que eu orar, os irmãos podem sair ordeiramente aí do seu lugar. Venha, receba a unção, volte para o seu lugar, unja a sua mente, ore ao Senhor, para que Ele possa fazer isso. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua Palavra, e a Tua Palavra, Senhor, que nos assegura que nós temos a mente de Cristo. Por isso, ó Pai, Deus, em nome de Jesus, nesta hora, nós queremos, ó Pai, colocar diante do Teu altar a nossa vida, queremos colocar diante do Teu altar, Senhor, a nossa mente, e queremos te pedir, ó Pai, em nome de Jesus, que tudo aquilo, Senhor, que está atrapalhando, de que a gente desenvolva, Deus, a mentalidade do Senhor na nossa vida, caia por terra em nome de Jesus. Eu abençoo a vida desses irmãos aqui, Deus, que estão, Senhor, que vão ungir as mãos dos meus irmãos, para que, ó Deus, haja, Senhor, uma verdadeira unção vinda dos céus, para que, Senhor amado, ó Deus amado, o Teu Espírito Santo possa, Senhor, de forma abundante, Senhor, na nossa vida, Deus, transformar o nosso coração e renovar a nossa mente para a glória do Teu nome. Queremos, ó Deus, renovar a nossa mente nesta hora. Queremos, ó Pai, pedir que a gente venha desenvolver a nossa mentalidade, a mente de Cristo em nossas vidas a partir de agora. Pois assim, Pai, nós te agradecemos e cremos, ó Pai, e nós, Senhor, abençoamos. Nós, ó Deus, declaramos, ó Pai, que essas mãos, Senhor, ungidas, em nome de Jesus, que essas mãos ungidas, Pai amado, Deus, esteja sendo, Senhor, Deus querido, esteja, Pai amado, tocando, Senhor, nos corações, tocando, Senhor, nas mentes, para a glória do Teu nome. Nós cremos, ó Deus, que nós vamos sair hoje daqui com a nossa mente renovada. Oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Meus irmãos podem vir aqui. Enquanto isso, nós vamos cantar um louvor. Quem sou eu para que o grande Rei me receba assim? Me pedi, Ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus liberta, vive em fim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Se morreu por mim, quem Deus
filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus liberta, livre enfim serás. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. A tua palavra diz: tu és por mim até o fim. Declare: eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Aleluia, uma salva de palmas ao Senhor Jesus, Senhor da igreja, Senhor da nossa vida, Senhor do nosso coração, Senhor da nossa mente.
A Ele toda a honra, toda a glória, para todos sempre. Amém, irmãos? Vamos repetir aqui. Gostaria que todos repetissem com fé no coração. Que você repetisse isso com a intensidade daquele que conhece a Jesus Cristo. Você vai repetir assim: eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Mais uma vez: eu tenho a mente de Cristo. Amém. Que Deus abençoe. Que Deus possa abençoar abundantemente a sua vida, a sua casa, todo o seu ser. Nós vamos desenvolver essa mentalidade de Deus na nossa vida. Nós vamos ser reconhecidos como aqueles que têm a mente de Cristo, aqueles que renderam a mente ao Senhor Jesus.